Você já parou para pensar na importância dos caules? Quando andamos por uma floresta, eles são os primeiros a chamar a atenção. São altos, robustos, às vezes tortuosos. Mas o caule é muito mais do que um simples tronco. Ele é um dos órgãos mais antigos e fundamentais da evolução das plantas vasculares. Vem comigo, que eu vou te mostrar por que o caule é a verdadeira coluna vertebral do mundo vegetal. A história dos caules começa há milhões de anos, quando as primeiras plantas vasculares emergiram. Antes disso, seus ancestrais não tinham folhas, nem raízes, nem caule, apenas talos simples. Foi o surgimento do caule que permitiu a ocupação do ambiente aéreo, onde havia um recurso essencial, o gás carbônico para a fotossíntese. Mas como o caule se forma? Tudo começa dentro da semente, no embrião da planta. Uma parte chamada caulículo, localizado no epicótilo, vai dar origem a todo o sistema caulinar. A partir dessa estrutura embrionária, nasce o caule que sustentará a planta. O caule tem várias funções vitais. A principal é a função de suporte, porque ele sustenta as folhas, flores e os frutos. Também desempenha a função de condução, transportando a seiva bruta das raízes até as folhas e a seiva elaborada para todo o corpo da planta. Função também de reserva, sendo que alguns acumulam água ou nutrientes. Alguns caules, como estolhos, ajudam na reprodução vegetativa e, em alguns casos, os caules podem fazer a fotossíntese, como ocorre nos cactos. A estrutura básica de um caule é formada pelos nós, que é onde se posicionam as folhas e as gemas axilares, os internós, também chamados de entrenós, que correspondem ao intervalo entre os nós, e uma diferença básica entre os caules e as raízes é o fato deles possuírem gemas, as quais, na maioria das vezes, se localizam na axila, sendo chamadas de gemas axilares ou laterais, ou no ápice caulinar, sendo chamada de gema apical ou terminal. A gema apical contém o meristema, que promove o crescimento em comprimento da planta, ao passo que as gemas axilares correspondem ao caule dormente, em estágio inicial de desenvolvimento, e podem dar origem às ramificações. As gemas podem gerar apenas folhas, sendo chamadas de gemas vegetativas, ou podem gerar flores e inflorescências, sendo chamadas de gemas reprodutivas. E existem diferentes tipos de gemas, e o seu reconhecimento tem uma relação direta com o manejo de plantas cultivadas, principalmente as frutíferas, e desse modo existem as gemas hibernantes, as quais se desenvolvem no ano seguinte de sua formação, as dormentes, que se desenvolvem vários anos após sua formação, e as prontas, que se desenvolvem de forma a acompanhar o ciclo da planta ao longo do ano. E estas últimas podem ser primaveris, outonais ou estivais, dependendo da estação do ano em que surgem. As gemas dormentes se desenvolvem normalmente depois que o caule já está bastante espesso e desenvolvido, ocorrendo nesse caso o que é chamado de caulifloria, que é o que acontece com a jabuticabeira, com o cacaueiro, com a jaqueira e com outras plantas como o abricó de macaco. Existem os caules aéreos e os caules subterrâneos. Os caules aéreos, existe a haste, que é um tipo de caule encontrado nas plantas jovens, e no caso das herbáceas, eles ocorrem durante toda a vida das herbáceas. Geralmente, ele é macio,
carnoso, flexível, não lenhoso, verde e fotossintetizante. Por exemplo, a beldroega, Portulaca oleracea, é um exemplo de caule do tipo haste. O tronco, que é um caule robusto, lenhoso, rígido, que se estreita em direção ao ápice, resultante do crescimento secundário das plantas, e geralmente ele tem um eixo principal que apresenta ramificações concentradas no ápice e é típico das árvores e dos arbustos. O estipe, que é um caule robusto, bastante resistente, não ramificado, como os nós e os entrenós evidentes pelas cicatrizes foliares e que tem as folhas concentradas no ápice. É o caule típico das palmeiras e segundo alguns autores, eles também utilizam esse termo para as cicas e os samambaiuçus. Os colmos, que geralmente eles não têm ramificação ou são pouco ramificados, herbáceo e flexível. Uma característica marcante dos colmos é a presença de gomos, que são os internós, que são separados por nós com formato anelar bem marcados. E os gomos, eles podem ser maciços, como no caso da cana de açúcar, que é chamado de colmo cheio, ou podem ser ocos, como no caso do bambu, sendo chamado de colmo fistuloso. Os caules volúveis, que são caules que se enrolam sem a ajuda de algum órgão especial, e eles podem ser classificados em dextrorsos, quando o movimento do ápice para se enrolar ocorre da esquerda para a direita, por exemplo, o que ocorre no cará do ar, e também tem os sinistrorsos, que ocorre quando o mesmo movimento parte da direita para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário, como por exemplo o guaco. Existem também os caules rastejantes e tem dois tipos, os estolões e os sarmentosos. Quando os caules rastejantes enraizam nos nós, como no morango, na grama amendoim e nos vários tipos de grama usados nos jardins, eles são chamados de estolões. Ao passo que quando eles rastejam, ou mesmo se apoiam sobre determinados suportes, sem apresentar este enraizamento, eles são chamados de caules sarmentosos, como ocorre na melancia. E tem os caules subterrâneos, que também são diversos. Um deles é o rizoma, que é um tipo de caule espesso, subterrâneo, rico em reservas, e apresenta nós e entrenós bem definidos. Em razão de serem subterrâneos e permanecerem sem contato com a luz solar, os rizomas não fazem fotossíntese nem desenvolvem folhas, o que faz com que eles sejam confundidos com as raízes, das quais podem ser diferenciados pela presença dos nós. Existe uma grande diversidade de rizomas e estes são classificados como definidos, quando tem mais de um eixo de crescimento, ou indefinidos, quando tem apenas um eixo principal. Também podem ser fibrosos, carnosos, suculentos, farináceos. Por exemplo, de rizoma tem a bananeira e o gengibre. O bulbo, que é um caule subterrâneo achatado, como um pratinho na base, no qual as reservas não estão no caule em si, mas sim nas folhas modificadas, que são chamadas de catáfilos, que o envolvem. Os bulbos podem ser classificados em tunicados, quando o prato é reduzido e revestido por um conjunto de escamas, sendo as mais internas espessas e com reservas, e as mais externas secas e quebradiças, como é o caso da cebola e do alho. Os sólidos, que também são chamados de cormos, quando apresentam o caule bastante volumoso, pela presença de reservas, rodeado por escamas membranáceas, como a palma de Santa Rita e o açafrão da terra. E tem também os escamosos,
quando o prato é pouco desenvolvido e os catáfilos têm grossas escamas, como no lírio. Existem também os tubérculos, que é uma estrutura dilatada, geralmente na extremidade de um caule subterrâneo, cheia de reservas. E o que caracteriza um tubérculo é a presença de gemas que indicam ser um caule. A batata inglesa é o exemplo mais conhecido de tubérculo, e os pontinhos na batata são gemas laterais que podem brotar, confirmando que é um caule, ao contrário de raízes que não têm gemas. Existem também modificações estruturais extraordinárias dos caules, como, por exemplo, as gavinhas, que são estruturas que se enrolam e ajudam as plantas a escalar, sendo sensíveis ao tato. Algumas se enrolam, outras formam estruturas adesivas. Quando se originam de uma gema axilar, são caules modificados. As gavinhas também podem ser folhas modificadas. Existem também os espinhos, que podem ter várias origens, mas quando eles se originam de uma gema axilar, eles são caules modificados, o espinho caulinar. Eles não devem ser confundidos com os acúlios, que são projeções da epiderme ou da periderme, como na paineira ou roseira. E também tem as domáceas, que são modificações estruturais que permitem o alojamento regular de animais, como formigas. Algumas plantas, como a imbaúba, possuem uma região do caule mais delicada que as formigas perfuram para fazer ninhos, e a planta ainda providencia corpúsculos de proteína para a alimentação das formigas na axila da folha. Existem domáceas foliares, caulinares e caulinares radiculares. Algumas plantas, principalmente de regiões secas, não possuem folhas e, nesses casos, a função fotossintética é realizada pelo caule, que se torna achatado e fotossintetizante. Nesse caso, são reconhecidas duas situações: os cladódios, como nos cactos e na carqueja, e os filocládios, como no aspargo, melindre e rusco, os quais podem ser diferenciados pelo fato dos cladódios possuírem um crescimento mais ou menos contínuo. Já os filocládios possuem um crescimento definido, assumindo um formato muito parecido com o de uma folha, passando a diferenciação ser feita apenas com base no seu desenvolvimento, pela estrutura anatômica ou pela presença de gemas. Existem dois tipos de crescimento: o monopodial ou indefinido, que ocorre quando uma gema apical cresce continuamente, como no caso dos pinheiros e ciprestes, e o crescimento simpodial, que o crescimento acontece por gemas laterais sucessivas, criando caules arqueados, como acontece com a copa da maioria das árvores. As trocas gasosas entre os tecidos do caule e o meio ambiente ocorrem através da própria epiderme, como no caso dos caules herbáceos, ou de lenticelas, como no caso de caules lenhosos. Com relação ao porte das plantas, existem as ervas, que têm o porte herbáceo, que são plantas que apresentam todas as partes do caule em estrutura primária, e são normalmente verdes, pouco resistentes e não lignificados. Ou seja, erva é toda a planta não lenhosa, por exemplo, o lírio sangu-salmão. Os subarbustos são plantas que têm características intermediárias entre ervas e arbustos. Em geral, esse termo é utilizado para plantas que são quase inteiramente herbáceas, mas possuem a base do caule ou o sistema subterrâneo lenhoso. Por exemplo, o paratudo. Os arbustos são plantas que possuem caules lenhosos resistentes, com ramificações próximas ao solo,
formando galhos principais que apresentam mais ou menos a mesma espessura, não se definindo um eixo principal. Espécies que são geralmente arbóreas podem adquirir uma forma de arbusto se sofrerem podas drásticas, e um arbusto pode ser conduzido para possuir forma arbórea. As árvores são vegetais com caules lenhosos, resistentes, formados por um eixo principal ereto, intensamente ramificado no ápice. Árvores muito pequenas são normalmente chamadas de arvoretas. Tem também as lianas, que são plantas que dependem de outro vegetal ou suporte para sustentação, mas cujas raízes estão localizadas no solo. E muitos autores restringem esse termo somente para plantas lenhosas, como, por exemplo, o chuchu. E tem as epífitas, que são plantas que se desenvolvem nos troncos ou ramos de outros vegetais, sem que suas raízes tenham contato com o solo. Elas não devem ser confundidas com parasitas, pois não obtêm água ou nutrientes das plantas que vivem, apenas a utilizam como suporte. As epífitas podem completar todo o seu ciclo de vida sem ter contato com o solo, sendo chamadas de holoepífitas. E por outro lado, se elas tiverem contato com o solo em alguma fase da vida, elas são chamadas de hemiepífitas. As hemiepífitas primárias são aquelas que começam a sua vida como epífitas e depois elas criam raízes que vão atingir o solo, como é o caso de algumas figueiras e aráceas. E as hemiepífitas secundárias começam sua vida como lianas, com as raízes no solo, e em algum momento elas perdem esse contato e passam a sobreviver como epífitas, como é o caso da rabo de arara. Os caules são incrivelmente diversos e essenciais para a vida vegetal. Eles sustentam, conduzem, armazenam, defendem e até se reproduzem. Agora que você conhece essa estrutura por dentro e por fora, nunca mais vai olhar para um tronco ou um broto do mesmo jeito. Gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva no canal Mundo Metáfita e até o próximo vídeo!